Vamos começar o nosso... Estou te adicionando aqui. Vai ser um papo que a gente vai conversar um pouquinho sobre protagonismo. Oi, pessoal. Fala, Miguelito. Estamos arrumando aqui as traquitanas, né, para ver se dá tudo certinho. Esperando o pessoal chegar também, né? Olha só, Miguel, já estamos com 28 pessoas aí assistindo a gente. Legal. Acho que vai ser uma live muito bacana, um momento gostoso. Boa noite, pessoal, vocês estão chegando. Hoje a gente vai ter duas pessoas aqui, eu e o Miguel conversando, e o Jean Galvão, que é um grande parceiro do Miguel e que tornou-se nosso amigo há pouco tempo, fazendo aí algumas charges, algumas ilustrações sobre o que o Miguel vai estar conversando com a gente, sobre o que eu vou estar conversando com vocês. Então, depois vocês podem acompanhar também nos stories o que o Jean vai estar produzindo aí em tempo real do que a gente vai estar conversando, né? Muito legal. Só um testezinho, Jean. Jean e André. Dá uma olhadinha aqui se a gente está conseguindo ver algumas figurinhas do Jean aqui. Dá sim. Dá para ver, né? Dá. Então, ao longo da palestra ou da conversa, eu vou colocar algumas dessas figuras do Jean para a gente conversar, tá bom? Joia. Então, Isa, deixei a barba. Eu briguei com o barbeiro, então estou deixando a barba crescer aqui nesses dias, mas já eu faço ela de novo. Não está sendo unanimidade aqui em casa, não. Mas é para mudar um pouco o visual aqui nessa fase de isolamento social. Estamos com 50 pessoas já. Vamos começar, porque a gente tem aqui uma horinha de live aqui no Instagram. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que já está aqui com a gente. Agradecer muito a sua presença, Miguel. Eu sei que você é uma pessoa com uma agenda super apertada. Imagina. É uma honra ter você hoje aqui numa data que é tão especial para mim, que além de ser uma data de conversar com você, é meu aniversário. Então é um grande presente para mim. Parabéns, André. Obrigado. Sabia, muita felicidade estar aqui com você agora à noite. Eu sei que depois você vai para casa. Você está em casa, né? Hoje tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Depois a gente comemora tomando um vinho e comendo um pedaço de bolo. Vai ser muito gostoso. Que legal. E aí a gente brinda o carinho todo que a gente está recebendo das pessoas. Muito bom. É muito bacana. E aí, Miguel, a ideia é da gente conversar um pouco, a proposta da nossa fala. Então, agradecer você, muito obrigado. O Jean, que vai estar junto com a gente também. Jean, Sim. Muito obrigado aí pelo carinho. Acho que eu vou para um lugar mais iluminado aqui. Fica tranquilo, Miguel. Parece terror. A gente está acostumando com esse mundo, né, André? Eu acho que é um mundo onde as pessoas estão percebendo mais vida real. É assim que a gente é. É desse jeito que as coisas acontecem. E a vida real é bacana. Eu acho que a gente pode tirar essas máscaras e mostrar do jeito que a gente é no nosso dia a dia mesmo, com as nossas perfeições e imperfeições. Eu acho que isso é o mais bacana. Eu mesmo estou há 8 dias sem tomar banho, André. Então Miguel, eu não ia falar nada, mas o cheiro chegou aqui. É você, então. Sou eu. Jean, eu vou deixar, obviamente, você é a estrela aí desse momento, falar um pouco com a nossa comunidade. É claro que tem pessoas que estão querendo te ouvir. A proposta nossa de conversa é sobre esse momento tão triste que a gente está vivendo, dessa doença, a gente chegou a ter quase 1,5 bilhão de jovens fora da escola no mundo todo. Então a gente está vivendo uma fase de isolamento social com uma grande prevenção a essa doença, que é um momento muito triste. E as escolas, como eu tenho falado recorrentemente, os prédios estão fechados, mas as escolas estão abertas. Sim. Então, e a gente tem percebido, você mesmo já, Miguel, me corrigiu uma vez, comentou comigo, que às vezes a gente usa o conceito de oportunidade numa época tão complicada de usar esse termo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas o quanto que é o momento da gente sair, os alunos, os professores, os pais, termos, entre aspas, a oportunidade nesse momento
de sairmos fortalecidos dentro de um ambiente de protagonismo, num momento de mais organização, pensando em dois aprendizados que os alunos têm. O acadêmico, que eu acho que hoje é importante, mas não é o principal, e o socioemocional. Sim. Quantas coisas esses jovens que estão conectados e que estão em casa, convivendo com os familiares, têm aprendido nesses dias. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. E mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui. Imagina. Bom, primeiro estou super feliz, o André é um parceirão, a gente gosta das mesmas coisas, de educação e de amigos, então é uma felicidade estar aqui com o André. E também vou mandar um beijo para uma amiga que está fazendo aniversário hoje, que disse que ia assistir, que é a Marta. E é muito legal a gente, mesmo distante, estar próximo dos amigos, né? E vou começar falando um pouquinho, eu vou inventar aqui uma moda e vou mostrando uns desenhinhos aqui. A gente está vivendo nesse momento, tá aparecendo? Tá sim, Miguel. Uma baita crise, né? Que é a crise da razão, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um desenho que é exatamente a ideia do conhecimento. A gente está vivendo uma crise. Está desfocado ou não? Está um pouco desfocado. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui. A gente está vivendo uma... Hã? Afasta um pouquinho. Acho que aí melhorou. Bom, a gente está vivendo uma crise que a gente chama da crise da razão instrumental, tá? E esse desenho aqui é o desenho do mito do Prometeu. Agora ficou bom, né? Ficou sim. O mito do Prometeu, pessoal, é o seguinte: os deuses lá na mitologia, e vamos pensar sem ser religião, mas na mitologia, né, grega, eles não queriam passar para a nossa espécie o conhecimento, porque eles entendiam que a gente ainda era muito imaturo em termos de espécie, em termos de ética e de moral, para dominar uma ferramenta tão importante quanto o conhecimento. E o Prometeu, que segundo a mitologia grega criou os seres humanos, tá? Ele tinha muita dosinha da gente, vendo a gente sofrendo, comendo aquela comida dura, aquela carne dura, aquelas ervas, raízes duras, e trouxe o fogo pra gente, né? Então ele entregou o fogo pra gente, tá? E nesse desenho o Jean fez o moço queimando a mão. O que os deuses ficaram muito bravos com Prometeu e falaram assim para Prometeu, Zeus falou: olha, você não podia ter feito isso. Você entregou uma arma poderosa para uma moçada que ainda não está preparada para isso. Aí Zeus castigou Prometeu, botou ele numa rocha, né, preso, né, e tendo seu fígado comido o tempo inteiro por toda a eternidade, tá? Então aqui no cantinho você vai ver, no canto direito, o fígado, a águiazinha comendo o fígado dele até hoje. O que significa essa história? Na verdade, nossa espécie, a gente é muito bom para formar pessoas intelectualmente preparadas, mas muitas vezes a gente comete algumas falhas, tá? E um exemplo clássico dessas falhas é a bomba atômica, né? Por trás da bomba atômica estavam os cérebros mais privilegiados do mundo, os físicos, o projeto Manhattan. E nessa história, a parte da ética, da empatia, da conexão com o outro ser humano ficou em segundo plano. Qual é a crise que a gente está vivendo? A crise da razão é o seguinte: parte do conhecimento, a escola muitas vezes, a gente, André, eu dei aula de ciências, de biologia há muitos anos, a gente dá aula, mas você fala um pouquinho dos seres humanos que estão por trás disso e depois já entra no conceito, já entra na definição. O modelo curricular exige com que a gente não coloque os dilemas do ser humano. Então você fala do Watson e do Crick, você fala do Pauli um pouco, você fala do Mendel, do Newton, e imediatamente já vai para o conceito. Você não traz dilemas. Então a gente primeiro tem uma escola que não traz os dilemas éticos, morais, o que eles estavam pensando, por que eles queriam saber isso. Então parece que o conhecimento foi criado por ninguém. E num segundo momento, como o conhecimento ele tem sido mal
adequada. Uma pessoa muito pobre não tem acesso, porque o SUS, embora seja excelente, ele não consegue distribuir toda a qualidade para todos os espaços. Então ela tem um ente querido que morre, alguém que não é bem atendido, ela vê a pessoa com condições de ser bem atendida e fala, essa história de ciência não serve para mim. Então ela descrê da vacina, ela descrê do Covid, ela acha que a Terra é plana. Então é uma distribuição do conhecimento não adequada e a escola, pelas pressões curriculares, não adequada e a escola, pelas pressões curriculares, acaba também esquecendo dos dilemas. Então a gente está vivendo uma baita crise da razão, né? E os nossos jovens vivendo isso acabam desacreditando. A bomba atômica, pessoal, ela foi uma coisa muito interessante, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver esse desenho. Nesse desenho aqui, a gente vê o James Dean, a gente vê o movimento negro, o movimento ecológico, o movimento pacifista, a gente percebe o movimento ecológico. Pós-bomba atômica, o que aconteceu? Uma explosão de movimentos contraculturais. Era como se a sociedade estivesse falando, olha, a gente não aceita. E se você pegar uma foto antes da bomba atômica, a semana de 22, por exemplo, todo mundo de terno, todo mundo igual, né? Pós-bomba atômica, era como se explodisse na sociedade um conjunto de desejos que estavam escondidos. Então, os pacifistas, os gays, os negros, as minorias, os adolescentes, o James Dean virou a referência da adolescência, né? Começa a aparecer as diversidades e as identidades. É o que a gente está tendo hoje na escola, né, André? Nos anos 70, 80, quando eu comecei a dar aula, e eu fui professor de cursinho, a gente fazia muita piada politicamente incorreta. Era comum, todo mundo ria e tal. Mas se hoje você fizer uma piada machista, por exemplo, ou racista na sala de aula, os meninos ou as meninas vão levantar e vão reclamar na diretoria. Por quê? Porque esses movimentos identitários que surgiram nos anos pós-bomba atômica, eles chegaram rápido na universidade, maio de 68, aqueles movimentos dos jovens lá na França e no mundo todo, aqui em São Paulo, Mackenzie contra a USP, todo movimento político, agora, há uns 10, 12 anos, chegou forte na escola. E, por exemplo, as meninas feministas, elas têm uma força muito grande, é um posicionamento duro frente ao patriarcado, ao machismo e tal. Então, André, a gente está falando dos meninos, das narrativas, das possibilidades dos meninos. Hoje, há a força identitária dos jovens que surge principalmente pós-bomba atômica, né? Se você quiser interferir, a gente vai conversando. Mas Miguel, perguntas? Mas quando você coloca esse ponto, eu vou trazer aqui as perguntas, gente. Isso é um ponto importante. Coloca a sua pergunta aqui no chat, manda, que aí eu vou colecionando aqui e passo para o Miguel. Mas, Miguel, como é que você enxerga isso hoje, quando você coloca um aluno que, obviamente, é mais crítico, é um aluno que é mais defensor, e isso é maravilhoso que seja, acho que já não cabe realmente qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de discriminação. E isso eu acho que os jovens estão trazendo isso muito forte para quem é mais velho, isso é fantástico. Mas como é que você vê essa questão deles terem ao mesmo tempo esta visão e como é que eles se posicionam de uma forma mais protagonista na busca tanto de conhecimento, na busca tanto de resguardar os direitos que eles consideram que são legítimos ou eles colocam assim, alguém tem que fazer alguma coisa? Como é que ele se coloca para buscar não só uma construção de conhecimento, mas uma construção de direitos de uma sociedade que para o Planck é muito importante. O Planck a gente coloca que os alunos têm que ser éticos, competentes, relevantes e autônomos. Como é que entra esses aspectos da relevância, da autonomia, da ética perante o agir? Eu acho que esse para mim era um ponto que eu queria que você discutisse. Bom, aqui eu vou mostrar aqui uma foto de uma sala de aula contemporânea. E aí eu botei a Tabata Amaral, Kim Kataguiri, né? Pessoas de diferentes vieses ideológicos, tá? De gente à esquerda, à direita, numa sala de aula que o professor tem que entrar e tem gente de todo que é tipo, né? Diferentes origens familiares, né? Então tem a menina que descobriu o algoritmo, que fez o algoritmo para encontrar o buraco negro, tem a Greta Thunberg, né?
Tem as meninas da banda russa que enfrentaram o Putin. Então, é uma moçada muito diversa. E nesse mundo diverso, começar a tomar decisões é muito complicado, porque há muitas opções. Quer dizer, hoje não é só medicina, advocacia, direito. Hoje você pode ser um youtuber ou pode ser um code, um cara de programação, tá? E aconteceram algumas coisas também muito interessantes. Vou mostrar uma imagenzinha para vocês. Essa família, ela mudou muito. A família contemporânea, ela hoje é uma família... Aqui não tá. É uma família cuja centralidade do filho é muito importante. Os nossos pais, André, a gente é novinho, mas os nossos pais eram o centro da família, né? Não era o filho. E hoje é o filho o centro da família, né? Então eu sempre brinco. Quando eu era pequeno, se tivesse um bife na família, eram 8 filhos e era classe média baixa, se tivesse um bife na família, na casa, meu pai que ia comer o bife, né? Então ele comia o bife, é isso. Mas hoje, se tiver um bife só na minha casa, quem come, André? O filho. O filho. Significa que eu e você não comemos bife. A gente não comeu bife. A gente ficou sem bife. A gente ficou sem bife. Chegou na hora de ter o bife, né? Não foi. Então o bife, o pai, então, a mãe, tinha o sonho de ser arquiteto, de ser médico, sociólogo. Porque a gente vinha de uma família classe média, às vezes classe média baixa, ou por desejos de uma família mais influente sobre o filho, você foi fazer muito aquilo que, de uma forma geral, que a família projetava. E há um problema, então, há uma pressão sobre os meninos. Então, o pai transfere para os meninos esse sonho, esse imaginário que ele tem. Então, é um mundo mais aleatório, mais difícil de definir o que são as coisas, tá? E a escola ainda está no modelo. André, a gente sabe que a escola tem que mudar, mas ela não pode mudar da noite para o dia. É um processo milenar e mais ou menos os currículos disciplinares, eles têm mais de 1000 anos. E esse tipo de currículo que a gente vive tem mais ou menos uns 150 anos, desde a Revolução Industrial, que era formada para botar os meninos de 17 anos imediatamente como mão de obra nesse mundo do trabalho. Hoje não é mais assim, mudaram muitos aspectos. Esse filho é o centro, ele sai mais tarde de casa, né? Na Itália, por exemplo, os filhos não saem, ficam com 30, 40 anos morando dentro da casa. Por quê? Porque as condições econômicas também são complexas. Alugar uma casa numa cidade grande é muito caro. Então, a gente tem uma família que super protege o filho, num mundo que é muito diverso, e a escola tentando, lógico, a gente fica muito feliz quando eles entram no ITA. Mas será que é o ITA? Será que não é para ele ser blogger ou outra coisa? Então, esse espaço de mudança, nesse mundo Covid, nesse mundo complexo, é difícil para eu, para você, para os pais e para os meninos mais ainda, meninos e meninas entenderem, né? A gente tem percebido, Miguel, e um pouco da proposta da escola, valorizar um pouco as tendências dos meninos e das meninas, mas principalmente trabalhar muito a questão do autoconhecimento deles. O que vai realizar? Você fala das tradições, antigamente era engenharia, medicina e direito. Eram as três. É o que pode casar com quem quiser, desde que seja com o primo José. Quer dizer, você pode ser o que for, mas é direito, medicina e engenharia. E hoje tem uma diversidade de opções. Tem algo que eu costumo dizer sempre: os meninos, eles vão estudar e aprender a vida inteira. Então não tem mais aquele estudar 20 anos, trabalhar 40 e aposentar. Então a escola tem que ter um papel de ensinar os jovens a estudar, ensinar a gostar de ter cultura. Então, pontos importantes que toda escola tem que se preocupar. Isso. Toda escola tem que se preocupar, Miguel, em trazer muita literatura, muita filosofia, muita sociologia, muita visão de mundo para esses meninos e meninas, para que eles possam ser pessoas mais críticas, serem mais autênticas e poderem conhecer um pouco mais o que vai fazer ela bem, o que vai fazer ela feliz. E estudar a vida toda. Eu vejo você, Miguel, eu acompanho, e eu também sou assim. A gente estuda muito, a gente lê muito, a gente é constantemente inconformado com aquilo que sabe, quer sempre ver uma maneira melhor de fazer as coisas. Eu acho que é isso o grande X da questão.
a escola vai ter sucesso se transformar os jovens em pessoas curiosas. Isso. Mas curiosidade com ação. É isso, Miguel, que é uma questão que eu converso muito com os pais. Tem essa curiosidade, mas como é que eu ajo? Como é que eu atuo? Como é que eu misturo vontade com execução? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O que acontece? Porque a gente é muito amoroso e pelas novas tecnologias, aqui eu estou mostrando um videozinho, um filmezinho, uma telinha que mostra um jovenzinho mergulhando no seu celular, né? Não sei se está dando para ver, né? E os aplicativos respingando. Os aplicativos voando, né? E o que a gente forma? Muitas vezes a gente, por conta dessa centralidade do filho, a gente começa a deixar o mundo muito protegido para eles, né? A gente bota almofada em tudo quanto é lugar. Tem o conceito de pais helicópteros, né? Eles fingem que soltam, mas eles estão lá com seus celulares controlando os meninos. Então, é um problema, porque a gente está entrando num mundo extremamente complexo, muito complexo. A gente tem que fugir das dicotomias, e elas aparecem o tempo inteiro, direita, esquerda, ateu, religioso, enfim. E essas dicotomias, elas são limitantes no processo de desafio. E a gente está protegendo os nossos meninos o tempo inteiro, meninos e meninas o tempo inteiro. Então, hoje esse fenômeno dos jovens deprimidos, do medo que aparece quando tem o seriado 13 Razões Para, a Baleia Azul, a história dos suicídios, das pessoas que se cortam, tudo isso tem a ver com essa confusão desse mundo. Uma superproteção, a escola às vezes, muitas vezes também fica um pouco perdida, porque a gente quer criar desafios para os meninos, né? E quer criar dilemas filosóficos. E isso exige estudo e às vezes exige também colocar em xeque alguns elementos da família. Não é que vai tirar o valor da família, mas as pessoas precisam fazer uma reflexão sobre o mundo. E quando a gente evita essas reflexões, e quando os meninos estão muito narcísicos, muito nos seus celulares, e não são exigidos em termos de estudo, dá uma confusão na cabeça deles, porque entender a complexidade desse mundo é muito... Hoje, em termos concretos, ontem o Moro era herói, hoje não é mais. Como é que muda da noite para o dia, né? E a gente pode contar um monte de exemplos desse tipo na política. O Covid, hoje eu estava em casa, ontem eu estava na rua, hoje eu estou preso em casa. Isso ninguém nunca viveu, André. Esse fenômeno dessa crise, a crise de 2008, a crise de 2013, a tendência, pais, alunos, o novo normal é o normal da crise, porque depois desta crise sanitária, virá a crise econômica, e dentro de uma crise política que a gente está vivendo, e vai vir a crise hídrica, né? Então, André, exigir às vezes dos meninos é duro, mas se a gente não exigir, se a gente não deixar eles cascudos, eles não vão enfrentar esse mundo complexo, né? Miguel, a gente tem uma pergunta aqui da Carla Lessa. Obrigado, Carla, pela pergunta. Ela colocou assim: nesse momento em que estão todos em casa, como é que a gente trabalha essa motivação em busca desse autoconhecimento em casa? Que dicas que você deixaria para os pais e para os próprios estudantes, para os jovens, esse tipo de conselho de como buscar esse autoconhecimento nesse momento de isolamento social? Eu acho que tem uma coisa legal desses meninos, é a primeira geração cuja cultura, o conhecimento dele é maior que o conhecimento da família. Por exemplo, com o celular. Quando você compra um celular novo, você telefone e manda o e-mail e manda lá as notícias. Mas se teu filho adolescente pegar o teu celular, ele vai botar tantos aplicativos, tantas funcionalidades. A mesma coisa, você comprou uma televisão nova, um projetor, muitas vezes é o teu filho que faz isso. Então, não é que eles curtem desafios. A escola, a gente ainda está muito viciado nisso, até por conta do vestibular, do Enem, no modelo conteudista. E a gente vai lá, tá dando aula. Eu tenho minha esposa professora, minhas duas filhas são professoras, elas têm uma 22, outra 25, e a gente vê que elas estão reproduzindo um modelo. Mas a gente tem que buscar outro modelo. Nos próximos anos, por exemplo, usar isso aqui para entrevistar o avô, por exemplo, um primo, alguém que entenda de economia, quer dizer, os desafios, uma leitura feita em casa, conjuntamente. Muitas vezes,
tem um livro que chama As Crianças Mais Inteligentes do Mundo. E olha o que ela fala, André. Na pesquisa dela, ela percebe que os pais que estão sempre na escola, muitas vezes não são tão influentes sobre a criança do que os pais que jantam com os filhos, que chegam e jantam, que batem o papo. Então, há espaços que a gente precisa construir e há desafios que a gente pode fazer para os meninos. Chamar para ele te ajudar agora em casa, por exemplo. Eu tenho chamado, lógico, somos da mesma profissão, mas eu estou chamando minhas filhas para me ajudar em determinadas ações. Eu acho que essa visão um pouco mais comunitária, onde os desafios do pai... A gente ainda é de uma geração, embora a gente seja democrático e tal, a gente ainda é de uma geração onde o pai tem que ser o herói, né? A mãe tem que ser herói. E a gente tem que mostrar fragilidades. Tem uma autora que chama Brené Brown, que é maravilhosa, que ela fala a força da fragilidade. E essa fragilidade, tá todo mundo frágil, André, tá todo mundo preocupado, uma coisa horrorosa. Pode sair, não pode sair, vai vir a pandemia, enfim. Então, desafiar os meninos, às vezes nós somos de uma geração que às vezes os meninos nem a cama arrumam. Então, começar a ajudar, e tá mudando, eu não sei, eu percebo aqui na minha casa, eu também cometi muito assim, a gente fazia tudo pelos filhos. Aqui agora não tem empregado, não tem ninguém, a gente tá se virando. Então, os desafios podem ser os desafios cotidianos, desde lavar a louça, pintar a casa, ou ler um livro e trocar ideias, ou questionar. Filho, o que você está achando aí do STF? Você acha que isso é correto? Ou o que o Átila falou? Então, essa negociação é muito interessante para que os jovens percebam que são acolhidos, né? Eu acho, Miguel, que você tocou num ponto que a gente tem conversado muito. É claro que a escola tem uma responsabilidade acadêmica, de conteúdo, e a gente, é uma tradição aí desde a pós-revolução industrial, que você colocou. Isso. Mas esse momento agora das famílias, a gente tem conversado, tem orientado muito. Eu queria falar de 2 pontos, reforçar o que você disse. Os pais, nós não somos perfeitos. É isso. Então, acho que existe uma expectativa do pai de o tempo todo saber o que fazer. Nós estamos numa situação tão inédita, numa situação onde o problema é tão inédito para a gente resolver, que é normal a gente não ter resposta para as coisas. Então, eu acho que a partir do momento em que, ao não ter uma resposta, você levar isso para debater em casa, todo dia ela faz uma redação. Todo dia ela tem feito uma redação. Esses dias eu pedi para ela fazer um tema sobre o que ela está achando do isolamento social. O que ela está achando de ter que ficar com o pai o dia todo aqui na escola, em casa. O que ela está achando de alguma notícia que ela viu no jornal que ela achou interessante. E é muito bacana ver o que ela traz nesse texto de percepções de uma criança de 9 anos. E aí a gente lê a redação junto e debate. Então eu acho que esse crescimento que ela está tendo hoje, nada contra a escola, mas dificilmente a escola teria. Então, de novo aquela oportunidade, entre aspas. Podemos tirar dessa situação de tanta fragilidade momentos de aprendizado, momentos de mais respeito, momentos de mostrar que o pai não é perfeito, que o pai não tem resposta para tudo. Eu acho que a gente se coloca muito na obrigação de ter respostas, não temos. Então eu acho que é o momento das pessoas tentar achar a melhor maneira de a gente conviver aqui juntos todos os dias, porque nós vamos ainda viver um maio inteirinho dentro de casa. Vamos talvez viver o mês de junho inteirinho dentro de casa. Quer dizer, a gente viveu 1/3, faltam 2/3 ainda. Mas eu acho que uma coisa... Outro dia eu estava fazendo uma live aqui, e assim, do jeito que tá, é que vocês não conseguem ver, mas assim, é um banquinho, um tripézinho de celular e eu aqui conversando com o André. E de repente, algumas horas depois, aparece no Insta, minha filha me filmando aqui, botando uma música do Caetano em cima e brincando com essa live. Eu falei, pô,
Cara, que coisa legal, né? Eu entendo que eles têm, por exemplo, a cultura digital que eles têm pode trazer muito aprendizado. Jogar game com os meninos, né? Aprender a mexer no Insta. Lógico, está todo mundo trabalhando muito. Também está acontecendo isso. Muito, muito. Todos nós estamos trabalhando muito. E tem famílias que eu acho que as famílias do Planck têm mais condições, mas muitas famílias não têm isso que a gente está tendo, né? Mas acho que existe uma cultura infantil que a gente pode partilhar. Desde entender um pouco o funk, ou o sertanejo, ou o novo software, o novo game, né? Conversar. O que a gente tem hoje é a possibilidade de conversar. Vou ver mais aqui vou mostrar mais um desenho que você colocou a oportunidade de mostrar a música que o pai gosta e a música que o filho gosta. É isso, ó, aqui tem não sei se vocês estão vendo, mas é desconectar para se conectar, para se reconectar. A gente já está com 40 anos, né? A gente está viciado nessa máquina. Né? Então, quantas vezes a gente vai num restaurante e vê essa situação aqui, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas olha, é uma família aqui jantando e cada um no seu celular. Tá dando para ver? Tá. Então, o que eu sinto, se a gente não romper esses modelos, nós somos viciados, não adianta. Se a gente não criar esses modelos, agora estamos o tempo inteiro com os meninos, as meninas, vamos jantar junto, vamos perguntar o que eles curtem, né? Aproveitar isso, a própria escola pode estimular essa conexão. E a gente se surpreende com o que eles sabem. A gente acaba, se os adultos respeitarem essa cultura infantil, não tem pra ninguém. A família vai sair mais unida, lógico. Não é todo dia que tá legal ficar. Eu tô 45 dias em casa, vocês também. Tem dia que você tá triste, as pessoas ficam tristes. Mas se a gente entender essa questão da humanidade e ir abrindo espaço para os filhos, para a esposa, para o marido, para a vovó, e conversando, possivelmente a gente vai sair dessa situação daqui a 2 meses, espero, muito mais conectado. E ver se a gente consegue abandonar um pouco isso. Isso aqui é material de trabalho, mas a gente não precisa estar o tempo inteiro com ele na mão, né? Então, talvez se a gente se autodisciplinar nesse mundo... O microfone desse celular parou de funcionar, cara. Quer dizer, então existiam os dois extremos, né? Tem eu posso te ligar e tem... Você viu que eu te mandei uma mensagem, você não respondeu ainda? É o cara ansioso, né? Mas então a melhor coisa... Fala, André. Eu acho que esse ponto das oportunidades que vão surgindo dentro de casa, da forma... É claro que, você já falou, vou só reforçar, felizmente, mas também infelizmente, a gente vive um recorte muito privilegiado da sociedade, onde todo mundo tem casas confortáveis, todo mundo tem acesso à comida de forma farta, todo mundo tem conforto dentro da situação da casa, que não é a realidade da maioria muito forte do Brasil e do mundo, né? A gente sabe disso. Agora, a questão que eu gostaria que você também abordasse um pouquinho, que a gente falou dessa questão dos pais, ao mesmo tempo quererem super proteger os filhos, os jovens, e ao mesmo tempo quererem, deverem abrir um pouquinho mais de espaço para o diálogo, para as responsabilidades de casa e principalmente para compartilhar, para trocar. Eu acho que a gente nunca viveu uma fase onde o compartilhamento e a colaboração se fez tão importante. Porque eu vejo meus filhos, eles têm a rotina do estudo, têm a rotina de ajudar com a roupa, têm a rotina de ajudar com a limpeza da casa, têm a rotina de ajudar a botar a mesa, tirar a mesa, que no dia a dia não tem. Eu queria fazer um viés também, professor, para os nossos colegas professores. Eu acho que os professores, eles também se viram numa situação muito particular nesse momento todo. Por quê? Eles se viram de uma hora para outra
tendo que manter o seu ofício, que já não é simples, em casa, com aulas online, com aulas gravadas, usando tecnologias novas. Eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios, porque o que eu vivi aqui no Planck, como professor que sou também, foi ter que aprender um monte de coisa. Eu tive que aprender a editar filme, que eu não sabia, eu tive que aprender a fazer, usar mais tecnologia, e eu me considero um cara meio tecnológico, assim, sou mais moderninho, mas muita coisa eu não sabia fazer. Tive que aprender. E eu sinto que os professores no começo ficavam assustados. Nossa, como é que eu faço? Pai, não é que E que eles deram conta. Eu estou muito orgulhoso do que eu estou vendo, não só no time do Planck, mas de uma forma geral no Brasil. A gente conversa muito com diretores de escola, com colegas, e os professores estão, mais uma vez, dando uma conta muito legal disso. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse protagonismo do profissional da educação, do educador, do professor. Bom, eu pedi para o Jean fazer um desenho para mim. Aqui está o professor contemporâneo, né? Deixa eu puxar aqui, fechar um pouquinho. Aqui está o professor contemporâneo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Está com o celular na mão, um computador, um monte de livro, falando online, né? Tá dando para ver, André? Dá sim. Então, o que eu penso? E o que ele está fazendo, na verdade? Ele está lá fazendo a conexão com a moçada, tá? Amorosa, está se matando para conseguir entregar o que tem que entregar. É muito difícil isso. Então, os professores estão realmente extenuados, está todo mundo extenuado, seja pela situação que a gente está vivendo, dali a pouquinho a pessoa se pega chorando, se pega emocionada, vê uma propaganda de bala, se emociona. Então, porque todo mundo, né? Agora, em contrapartida, todos estamos aprendendo, né? E uma coisa legal, eu sempre gostei muito da tecnologia, do modo on, eu não gosto da palavra EAD, eu gosto do modelo on. Muitos professores excelentes, maravilhosos, que eram refratários à tecnologia, estão migrando. Então, ao final desse processo, a gente vai ter professores com um know-how altíssimo, já dominando essa nova tecnologia. Eu mais ou menos acho que o corona, para a parte de online, ele é mais ou menos como a época que a gente passou a usar cinto de segurança. A lei veio, a gente já estava preparado para o cinto. No dia seguinte já estava todo mundo com cinto. Os professores, de uma forma geral, já estão trabalhando com online, mas era mais backstage, mais nos bastidores, né? No Moodle, preparando a aula invertida, muita gente. Quando estourou essa história toda, a gente teve que sair dos bastidores, que a gente já estava trabalhando, e sair correndo para o palco, né? E a primeira, a segunda semana foi um horror, mas aos poucos a gente está produzindo conteúdo. Então, o que eu sinto é que dessa situação a gente vai sair muito cansado, mas melhor profissional, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente... Eu fiz uma live recentemente com outro colega, o professor Ademar, e a gente estava discutindo que a gente não gosta muito da palavra transformação. Porque transformação parece que você abandona o status anterior e vira outro. A gente vai ter uma mudança e uma adequação ao novo cenário. A gente vai pegar coisas boas que eram do passado e mantê-las, mas a gente vai incorporar coisas novas. As escolas nunca mais vão ser as mesmas, Miguel, na minha opinião. As escolas, obrigatoriamente, vão se tornar escolas melhores, porque as pessoas vão se tornar pessoas melhores. A gente tem 4 perguntas, Miguel, que eu queria compartilhar com você. Tem só uma coisa aqui, André. Pera só um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que veio um tempão. Do campo UAU. Ele fala, da mesma forma que vemos essa consciência e diversidade em boa parte dos jovens, vemos um extremismo crescente. Como você avalia? Eu acho que é isso. Se a gente no jantar, e a gente tem de fresco os nossos filhos, a gente aprende a trabalhar de maneira dialógica, dialética. Os filhos, eles pegam... Eu sou professor há muitos anos, você também, André. A gente sabe que as famílias têm muita influência nisso. Então, acho que é dentro de casa que a gente vai trabalhar as diversidades, tá? Muitas vezes a gente, como pai, briga, não sei o quê. Mas se a gente começar a ter um espaço mais para o diálogo e para a dialética, eu seguramente imagino que os meninos, nesse mundo tão polarizado, vão aprender a dialogar com todos os campos. Porque no manguezal que a gente está, se a gente não conversar com todo mundo, ninguém vai sobreviver.
Agora, é importante, Miguel, pelo menos é a minha visão, me corrige ou aponta se você tiver outra visão, as coisas são culturais e não são transformadas de uma hora para outra. Isso. Então, eu estou tendo algumas perguntas aqui da Carla, do Ângelo, da Mônica, perguntando assim, como é que eu faço para o meu filho se motivar a estudar? Como é que eu faço para o meu filho acompanhar a dinâmica da escola? Como é que eu faço para o meu filho se mostrar mais interessado? Isso tem algumas perguntas nessa linha. E outra linha é, como é que você vê a pressão que os próprios pais fazem com as escolas para passar conteúdo nesse momento? Quer dizer, acho que são dois aspectos. Como é que é a avaliação dessa pressão de conteúdo, que eu acho que meio que vou responder aqui, é o equilíbrio entre conteúdo e um monte de outros aprendizados, mas que a criança que nunca fez, ela vai começar a fazer, mas ela não faz de uma hora para outra. Ela vai demorar um tempinho. E como é que você vê essa questão de como motivar os alunos a essa rotina de trabalho, aonde ele se sente mais autônomo? Que sugestões você teria para esses pais? Bom, aqui eu vou mostrar um outro desenho dessa família que não é mais a família que o pai era dono do controle remoto. Aqui em casa, por exemplo, eu não sou dono do controle remoto, né? E os filhos, eles acabam assumindo a centralidade da família. A vovó não toma mais conta dos filhos, muitas vezes a vovó tem uma vida ativa e tal. Então, o que eu posso falar para os pais, né? Que a gente está muito acostumado com uma escola que a gente se formou, que ainda é essa escola, mas eu sinceramente acho que essa escola está inadequada para o mundo contemporâneo. Você estava falando que os professores mudaram rapidamente, porque tiveram desafios e problemas. Eu acho que a escola nossa desafia poucos alunos, porque vai lá, domina o conteúdo, vai lá na prova, entrega, tem 9, tem 7, tem 8 e vai embora. Mas não são esses desafios que nós estamos enfrentando agora, os desafios reais. Então, tem até um termo que eu discordo quando fala, o professor é um facilitador. A gente não deveria ser facilitador, a gente deveria ser dificultador, porque é uma escola, uma família classe média, média alta, há muitas facilidades para os meninos. E a gente tem que criar desafios. E esses desafios, muitas vezes, resolver um problema do bairro, a questão do esgoto, discutir e conversar com o vereador, ou dos 36 por exemplo, que subiram, tentar buscar alternativas para as próximas crises que vão aparecer. Como os currículos são muito rígidos, né, e a gente tem que entregar os meninos lá para a universidade, que essa é a tradição do ensino médio, quando há alguns desvios desse tipo, a própria família discorda. O cara fala, mas ele está brincando de teatro. E sendo que o professor criou toda uma simulação da história, de algum tempo da história, e os meninos debateram, os meninos aprenderam a oralidade. Muitos dos pais que estão aí são empresários ou trabalham em empresas. As empresas, elas valorizam quem fala bem, quem é proativo, quem é capaz de resolver problemas sem ficar reclamando. Quem fala bem, por exemplo, não cai no Enem. Então, há muitos outros skills, outras habilidades importantes, solidariedade, né, que são fundamentais para o mundo do trabalho ou para o mundo da sociedade, que não caem no vestibular. E que a escola precisa criar essas situações para que o menino enfrente. Por exemplo, criar um projeto onde ele vai num congresso científico apresentar o trabalho dele, longe da escola. Muitas vezes isso toma muito tempo, muito mais tempo do que a sequência do livro didático. Às vezes o pai fala, mas vocês compraram o livro, a apostila e não estão usando. Então, nesse mundo de emergências, muitas vezes o professor tem que criar alças, né? Sair um pouco da estrutura, porque as perguntas estão vindo para aquele momento. Muitas vezes o professor fala, você vai ver isso aqui no primeiro ano do ensino médio, você vai ver isso no terceiro ano. Mas, professor, eu estou perguntando hoje. Lá no terceiro ano eu não vou estar mais preocupado com essa pergunta. Então, mudou muito o jovem. E muitas vezes a aula é um pouco mais aleatória do que o modelo linear. E às vezes vai faltar material, vai sobrar material no livro didático mesmo. Por quê? Porque emergiram interesses dos jovens, o professor trabalhou esses interesses e isso consumiu 3 aulas. Miguel, a Fran... É que às vezes o nome fica abreviado, a gente não sabe o nome completo. Mas a Fran, a Ana Paula, a Silvia estão perguntando, o ano de 2020 é um ano recuperável? Ou
irrecuperável? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria te ouvir, Miguel. Como é que você enxerga o ano de 2020? Eu acho assim, a questão é, a civilização já viveu muitos momentos desses. Imagina a Inglaterra, Londres, na Segunda Guerra Mundial, sendo bombardeada pelos aviões alemães, se ia ter aula, não estava tendo aula, né? E a Inglaterra é a potência que é. O que eu sinto esse é um ano de aprendizado, pode ser até numa situação mais radical a gente vai ter que fazer o ano de novo. Mas isso já aconteceu em várias sociedades, onde, de acordo, por exemplo, os Estados Unidos, New Orleans, com o furacão, ali mudou tudo. Então, o Todos pela Educação, que é uma ONG muito importante, está fazendo um estudo bastante interessante sobre como os sistemas de ensino de países ou cidades que sofreram algum tipo de catástrofe se portaram. Então, por enquanto, a gente não perdeu. Mas o mais importante, pessoal, é baixar a ansiedade e falar assim, o mais importante é a gente sair saudável, vivo, a vovozinha nossa, o tio, porque a pandemia é muito grave. Botar mais pressão do que a gente está vivendo nesse momento é totalmente inadequado. Então, alguém fez uma pergunta super legal sobre autoconhecimento. Esse é um momento de autoconhecimento, tá? E eu tenho certeza que o André, o Planck, os sistemas de ensino vão saber se movimentar e tem uma coisa muito interessante, como os meninos vão viver 100 anos. Quando a gente era criança, André, quando alguém tinha 60 anos, a gente achava velhinho, né? Então, muito da pressão de formar um menino com 17 anos é uma pressão no começo do século XX, da Revolução Industrial, que tinha que botar o menino para trabalhar. Hoje, graças a Deus, as famílias classe média conseguem manter esses meninos e se precisar um ano, atrasar mais um ano, por mais duro que seja, dele entrar na faculdade, vai ter que ser isso, porque no milagre a gente não vai conseguir fazer, né? Então eu sugiro que a gente baixe um pouco a ansiedade, que a gente aproveite esse momento para criar uma conexão humana, porque depois, André, mesmo quando os meninos voltarem, eles vão querer conexão humana. Não adianta a gente querer sair correndo e dar 12 horas por dia para correr atrás do prejuízo. O que a gente precisa é a responsabilidade do governo federal, que esse Enem, que não foi atrasado, precisa ser atrasado, porque os meninos estão numa situação absolutamente anormal. Então, eu só retomando. Outros países, a Segunda Guerra, imagine como eram as escolas na Segunda Guerra Mundial na Europa bombardeada. Então, é possível que a gente esteja vivendo uma situação similar a esse momento. Vamos buscar soluções parecidas com o que eles tiveram. Eles não tinham internet, mas o que não dá agora é para exigir do professor, da família, do estudante, nada. Eu acho que a gente tem que agora se curtir e se proteger e ficar em casa. Obrigado, Miguel. Acho que a análise foi muito boa. Eu, dando a minha opinião sobre essa questão, se o ano 2020 vai ser perdido ou não, eu acho que depende muito de como cada família vai interpretar ser perdido ou não. Eu acho que, do ponto de vista de conteúdo, tem escolas que estão conseguindo fazer melhor, tem escolas que estão fazendo pior, tem alunos que têm mais aderência, alunos que têm menos aderência. A gente tem percebido na nossa realidade aqui da escola que a maior parte deles tem estudado, a maior parte deles tem se dedicado algumas horas por dia a estudar, a ler, a fazer exercícios, o que é perfeito. Mas o que não pode é achar que a única coisa é o conteúdo acadêmico. Isso. Eu acho que o acadêmico é importante, ele faz parte do processo, ele ajuda a criar rotina dentro de casa, ele ajuda a criar uma lista de tarefas que é fundamental. Mas eu acredito que 2020 é um ano que está longe de ser considerado um ano perdido. Eu acho que é um ano que a gente pode sair muito mais humano, muito mais com valores trabalhados, muito mais com socioemocional trabalhado. Então eu acredito que a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que realmente cuidar das pessoas, mas não pode ter essa neurose, não pode ter essa ansiedade, mas não está perdido sob hipótese alguma. Primeiro, academicamente não está, e segundo, socioemocionalmente só vai estar se a pessoa fizer a opção por. É isso. Né? Eu quero agradecer a Aninha que falou assim, abaixa a câmera, tá muito alto. Né? A Marta Schultz, que chegou aqui, a aniversariante, beijo Marta. O Geise, meu querido Geise, que foi o professor que foi lá para... Um dos professores foi indicado como um dos melhores professores do mundo. Olha que legal,
André, aqui só tem gente boa. E os pais e a moçada do Planck. Então, o que a gente está falando, moçada, é que agora é o momento do afeto e do amor. Eu estou quase virando hippie, né? Porque é o momento do afeto, é o momento do amor. Eu vejo minha filha mais nova dando aula para educação infantil, ela dá aula numa escola bilíngue aqui, cantando e as crianças falando lá do outro lado. Acho que a coisa mais importante agora é o amor. A gente está precisando disso, né, André? Miguelito, um professor nosso aqui fez uma correção, falou que você está muito atrasado. Você está falando de pai helicóptero, é pai drone. Agora já é o pai drone, que já é o pai que está ali, e é um drone elétrico, que está ali silencioso em cima do que o pai está fazendo, não é verdade? É isso. Então mudou muito, né, as relações e os pais. Eu queria ler esse novo tempo, um novo que, por exemplo, eu sempre dou. Olha essa alternativa, o mundo do trabalho está desaparecendo, né? Assim, o mundo do emprego, né? Não o mundo do trabalho. Eu gosto muito de uma charge do Jean, que ele mostra assim, a fábrica, por exemplo, aqui, Grande Feira dos Usados, não sei se vocês estão conseguindo ver. Grande Feirão dos Usados. Tá dando para ver? Agora deu. Grande Feirão dos Usados, os trabalhadores da fábrica. Vocês de São José estão vendo isso. A crise da Boeing com a Embraer é uma coisa absurda, né? E a desindustrialização que está ocorrendo. Por que está ocorrendo desindustrialização? Porque a gente está indo para uma sociedade de serviços e de algoritmos. Então, por exemplo, eu adoro futebol, né? E tinha vez que eu estava trabalhando e queria ver a final da Champions League, eu baixava lá aqui o aplicativo do Premiere, assistia o jogo lá escondido no banheiro. Eu era o chefe, mas também não queria dar um mau exemplo, né? Ia lá. Ele estava substituindo uma televisão de 42 polegadas, André, que tinha uma fábrica que fazia isso. Então a gente está chegando num mundo totalmente... vou mostrar aqui um outro desenho para a gente ver. Totalmente... aqui, ó. Totalmente virtual. Antigamente tinha lá o disco, os pais são novinhos, né? Tinha um negócio chamado LP, então a gente comprava LP, tinha o videocassete, tinha as fitas, né? Tinha lá o Blockbuster. Hoje tudo desapareceu, é um mundo virtual, é um mundo de algoritmos, né? Hoje a gente não tem mais... você aluga uma bicicleta, você não é dono da bicicleta. Na Europa as pessoas não têm mais carro. A molecada, eu não sei vocês, mas muito menino, classe média, média alta, não está querendo mais dirigir, pega o Uber. Então é um mundo da desmaterialização, né? As coisas estão desaparecendo, né? E está vivendo mais a experiência, né, Miguel? Eu quero viver a experiência de... Uma sociedade da experiência. Tem alguns pais que estão me perguntando aqui um ponto, Miguel, eu acho que é importante eu responder e você comentar, por favor, que é sobre avaliação nesse período. A gente recentemente fez uma melhoria no nosso processo do Planck Homeschool e a partir da semana que vem a gente vai ter algumas avaliações. Eu queria deixar claro que quando a gente fala de prova ou fala de avaliação nesse processo, é muito para medir o quanto que o nosso processo de educação de forma remota está gerando fixação. Existe uma diferença muito grande entre medir o aprendizado do aluno e carimbar uma nota nele. A gente bate muito nisso, sabe, Miguel? Que a nota não representa o aluno. Não é um aluno que ele é 7, que ele é 8, que ele é 6, que ele é 5, que ele é melhor ou pior que alguém. Pelo amor de Deus. Então, mas o processo de avaliação, acho que ele é importante. Nós somos movidos a desafios. Então, se eu tenho que estudar um assunto e eu nunca vou ser avaliado sobre esse assunto, eu vou ter um tipo de pegada. Se eu vou ter que estudar esse assunto, eu tenho uma avaliação, provavelmente eu me dedique mais. Então, a avaliação é importante, mas ela não é para punir ou para rotular. Ela é para medir se está tendo retenção daquele conteúdo. E aí, obviamente, quando voltar em julho, voltar em agosto, primeiro, não pode ter aquela correria para repor aula, porque a gente vai estar voltando numa fase diferente, e aí a gente vai ver como que a gente vai fechar o segundo semestre, como que a gente vai pegar, quais são os pontos mais importantes do ano e como que a gente vai trabalhar isso. Então, eu acho que é um momento de dialogar muito com os alunos para eles aproveitarem esse momento de estudo, dedicar uma parte do dia. A gente mora em São José, Miguel, diferente de São Paulo. Em São Paulo
Paulo as pessoas sobrou muito tempo de não pegar trânsito, né? Sobrou muitas horas no dia. Aqui em São José a gente tem menos esse problema. Mas as pessoas, se os jovens estudarem algumas horas por dia, vai sobrar muitas horas para o convívio, muitas horas para aprender um outro idioma, muitas horas para aprender. Esses dias eu vi na televisão um jovem que aprendeu a tocar violino em um mês, a tirar ali algumas notas. Puta, coisa linda. Ele se dedicou para aprender um instrumento. Quer dizer, aprender um instrumento, fazer um curso de outro idioma, aprender dotes culinários. Eu tenho uma aluna, a Laís, que está nos assistindo aqui, que é vegana e que fica testando receitas e está cozinhando cada vez melhor. É isso. É ir criando novas habilidades, novas competências, além só do estudo. Agora o estudo faz parte. Estudar faz parte. Igual nós estamos trabalhando. Trabalhar faz parte. Faz parte da rotina, faz parte da idade. Então não precisa excluir, mas não precisa ser o tempo inteiro e não precisa ser o estresse. Queria que você comentasse um pouquinho isso, Miguel. Bom, primeiro eu quero falar olha, tem tanta gente legal fazendo pergunta aqui, é tão bacana, André, depois conversam, né? Por exemplo, como motivar, né? Eu acho que tem um momento que, por exemplo, tem esses seriados de televisão na Netflix, que tem tanto tipo de seriado que dá para assistir com o filho e comentar, sabe? Eu acho que muita gente tem algumas barreiras com os filhos. Eu mesmo, eventualmente, não consigo conversar com as meninas e a gente está conversando tanto. Então, primeiro é fazer esse esforço para reconhecer no outro alguém muito importante. Não é só o afeto, é alguém que é um mundo à parte, né? Então, cada um dos meninos, e a gente não sabe, a gente que é professor recebe às vezes um menino que é completamente diferente dele na casa dele, né? Então, tentar observar, nas empresas a gente tem o 360, né? A avaliação 360, onde se pergunta para diferentes pessoas o que ela acha do avaliado. Acho que a gente fazer um 360 em casa, perguntar o que eles acham, romper alguns estereótipos que a gente tem em relação às pessoas é fundamental. Essa história da gente, eu acho que a televisão está ajudando muito a gente nesse momento. Evitar, muitos adolescentes se trancam no quarto, ficam fechados lá. Quer dizer, será que é possível a gente, sem forçar, evidentemente, criar esse espaço conjunto? Muito pai está vendo como o professor atua. É muito engraçado, eles não sabem. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, há um mundo a ser explorado. É um mundo Aqui em casa a gente eliminou as escrivaninhas nos quartos, né? Cada um ficava no quarto, tá todo mundo estudando na sala. Então a casa fica um pouco mais bagunçada, fica com menos ordem, mas está todo mundo ali, a gente convive mais. Isso tem sido super rico, né? E a palavra-chave agora, na minha opinião, Miguel, é empatia, né? A gente tem que ter empatia. Você falou uma coisa que eu queria reforçar. Tem dia que a gente acorda triste, tem dia que a gente acorda meio mal-humorado. Então, nem todo mundo é feliz o tempo inteiro. Então, a gente tem que procurar ser, na média, melhor do que pior. Mas tem dia que a gente está mais mal. A Gisele está fazendo uma pergunta. A Gisele, acho que Stefano Toledo, como motivar para que ele estude o tempo inteiro. Tem dia que não dá, Gi. Tem dia que é difícil. Porque imagine você jovem, nunca enfrentou isso, sabendo que alguém pode morrer por uma coisa que a gente nem sabe. Então, não adianta a gente achar que é o normal. Não é o normal. A gente está vivendo uma anormalidade e a gente vai ter que entender o filho. Essa é uma geração que tem muitas tristezas escondidas, né? Muitas vezes tem família que descobre anos depois, meses depois, que a filha se corta, o filho se corta, é bulímico. Então, não é evidente que não é o caso do filho da G ou da filha, mas é um pouco a gente entender que é uma situação muito complexa. Imagine, eu vou contar só uma história rápida, acho que daqui a pouquinho vai acabar. A minha esposa estava dando aula para um menino com necessidades especiais, né? Menino aparentemente super normal, mas ele vivia com o vovô. E no meio da aula, toda hora ele levantava. E o que ele estava fazendo? Ele queria saber se o vô estava bem, porque os velhinhos é que estão mais sofrendo. Então, de 5 em 5 minutos, ele ia lá no quarto para ver se o vô estava respirando. E não tinha nada com o vô. Então, essas são histórias humanas. E se a gente não tiver essa humanidade, não precisa afrouxar, nada. É só entender que o momento, que não é porque o
Planck está conseguindo entregar da melhor maneira possível a educação, os conteúdos, que as pessoas vão estar normal. Então, a palavra certa aí, eu acho que os pais vão entender. Não, que deu 1 hora. Eles vão voltar? Aham. A gente caiu aqui, deixa eu chamar o Miguel de novo. O Instagram ele tem 1 hora de duração, depois de 1 hora ele cai. Deixa eu chamar o Miguelito aqui de novo, pra gente continuar e fazer o nosso encerramento. Deixa eu ver ele aqui. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que a gente vai voltar. Deixa eu achar aqui o Miguel, para convidar ele de novo. Vamos fazer a campanha Volta, Miguel. Tá aqui. Com a campanha Volta, Miguel. Voltei aqui. Eu tava com a campanha Volta, Miguel. É que depois de 1 hora o Instagram encerra automático, então a gente mas acho que a gente já estava mais ou menos fechando. Eu queria muito que isso, sabe, como pai, assim, eu estou muito mais tranquilo e tolerante, assim. A gente vem de uma geração que os pais eram muito duros conosco, né? E depois virou uma geração que também ficou muito, assim, muito permissivo, né? Exato. Eu acho que tudo agora é um momento muito difícil, a gente tem que entender e parece que vai ser cada dia mais difícil. Eu tenho recebido notícias de pessoas próximas que faleceram, os avós, o tio. Então, é uma situação muito complexa, tanto o Planck quanto a família, como os filhos estão vivendo isso. E os professores estão no bico do corvo, né, André? Estão trabalhando como doidos, né? Então, Miguel, é impressionante quanto tem gente. A gente estava com mais ou menos umas 130, 140 pessoas conectadas, estão voltando. E gente do Brasil inteiro. Então tem o Sérgio, que é lá de Maranhão, gente do interior de São Paulo, gente do Sul, pessoal de Umuarama, pessoal de Maringá, pessoal do Mato Grosso do Sul. O Sérgio Ferro, parabéns, André. Obrigado, Ferro. É o Z26. E queria agradecer a quantidade de gente que me desejou feliz aniversário. Queria agradecer muito. Não podia ser comemorado de uma forma melhor. Eu sou muito apaixonado por isso que a gente faz, igual o Miguel. E quando a gente estava conversando da possibilidade de bater um papo, a gente falou, que data bacana, então vai ser nela. É uma sexta-feira à noite e está todo mundo aqui discutindo um pouquinho de educação, discutindo um pouquinho sobre esse cenário. Miguel, vamos caminhando para o nosso encerramento. Eu queria que mensagem que você deixa, afinal, para os alunos, para os pais, para as pessoas que estão nos assistindo. Queria que você deixasse uma mensagem aí final para todo mundo que está nos ouvindo aí nessa sexta-feira à noite. Quinta-feira, véspera de feriado. Quinta. Não, eu acho que a gente tem que conversar, entendeu? E tem que ser tolerante, e tem que forçar o amor, sabe? É uma coisa incrível como a gente está vivendo uma situação de desamor, né? De desamor. Eu acho que a gente tem que ter amor, e se eu sou de esquerda, eu tenho que tentar entender o pessoal de direita, e se eu sou hétero, eu tenho que entender o gay, eu não sei. Acho que a gente tem que tirar da frente todos os rótulos, né? E perceber que cada pessoa é um mundo. E a gente, às vezes, eu vou contar uma história rápida. Eu lembro de um menino, logo quando eu estava dando aula, eu peguei a primeira escola top, e morrendo de medo, era professor de escola pública, fui pegar uma escola muito alta aqui em São Paulo, rica, né? E os meninos, nossa, me testavam o tempo inteiro. E tinha um que particularmente eu tinha muito medo, porque ele era muito, assim, ele provocava, né? E eu lembro que a gente fez uma gincana, eles ganharam um prêmio, né? Uma jantar, essa classe ganhou uma pizza
um jantar num restaurante bacana. E minha esposa estava terminando o doutorado, ela tinha que viajar muito, e eu fiquei com minha filha de 1 ano e tive que levar nesse restaurante. E eu lembro que quando esse menino viu minha filha, ele veio e falou: professor, posso tomar conta dela? E ele ficou a noite toda tomando conta dessa minha filha, brincando. Nesse dia eu falei: pô, cara, o ser humano é muito complexo e a gente vai criando alguns impeditivos de conhecer o outro. A partir daquele dia eu não tive mais medo, eu assim me conectei com esse jovem e acho que é isso. Se a gente permitir o outro, se a gente perceber que o outro é um mundo, e isso só na conversa e num olhar amoroso. Então, se eu puder deixar essa ideia, é conversar, ter um olhar amoroso e ficar em casa. Ficar em casa. Se puder ficar em casa, fica em casa. Olha, Miguel, você não podia ter feito uma conclusão mais bonita, porque eu acho que é isso. Eu acho que é respeito. A gente, como professor, tem muito disso, né? Às vezes a gente acha que o aluno está nos desafiando. No fundo, é medo do aluno. O aluno também tem medo da gente. Então, eu acho que a partir do momento que a gente desarmar, eu acho que esse momento de reflexão que sirva para isso, para que a gente volte. Hoje eu estava dando aula, eu tenho um grupinho, vou contar uma historinha rápida, que eu dou uma eletiva na escola de empreendedorismo, de startup. E aí legal. Eu tenho 14 alunos, que hoje estavam os 14, das 4h30 até as 6, eu conversei com eles, e eles interessados em conhecer, entendendo os números. E aí você percebe que às vezes é um aluno que ele, na aula, ele é mais silencioso, ele é mais quietinho. Quando vem para esse mundo e ele quer empreender, ele quer montar um negócio, ele quer mudar o mundo, ele fala mais, ele é mais empolgado. Ah, que legal. Então, dar oportunidade para cada um achar o lugar que ele se sente mais confortável. Acho que se a escola permitir ser um ambiente onde o aluno quer ir. Na inauguração do prédio, a gente inaugurou um prédio novo esse ano, né, nova sede do colégio, e eu falei do sonho do professor Pelisson, que é nosso sócio, somos em 3, eu, professor Humberto, professor Pelisson. E o Pelisson, desde o momento zero, Miguel, que a gente falou da escola, o Pelisson falava assim: podemos inventar o que a gente quiser na escola, mas eu quero que seja um lugar onde as crianças queiram estar. Eu quero que seja um lugar que eles... Você fala assim: pô, a gente vai, vamos para a escola? Que eles sejam felizes, que eles queiram ir para a escola. Bom, agora todo mundo que está querendo ir para a escola, né, André? Nesse momento, toda a chegada toda. Então, assim, que eles queiram ir. Eu acho que se a gente consegue construir um ambiente desta maneira, é um ambiente de amor, é um ambiente de afeto, é um ambiente de compreensão. Você pode ser do jeito que você quer, mas me respeita também que eu sou diferente de você. Então, e como o Pelisson comentou aqui, o aluno feliz, ele aprende mais. O aluno feliz, ele ensina mais. O aluno feliz, ele transborda mais. É isso que a gente faz ser apaixonado por educação, né, Miguel? É isso, a gente vai sempre bem, né? Uma delícia estar aqui com todas essas pessoas maravilhosas, é tão gostoso ver todo mundo batendo palma, Plank, você, André, que coisa bacana. Eu acho que vocês estão construindo algo muito quente. Lógico, tem coisa que não dá, coisa boa, coisa ruim, mas pelo coração gigante que você tem, eu tenho certeza que esse projeto vai ser uma referência histórica no Brasil e pode contar comigo, tá, pessoal? Aí vocês me procurem nas redes, Miga Thompson, tipo Miga Sua Louca, né? @Miga Thompson, né? Esse Miga foi antes, 20 anos atrás, minha filha fala: pai, Miga não dá, né? Miga Sua Louca, né? Então é Miga Thompson. Querendo ser meu amigo, eu coloco sempre muita coisa pra gente conversar. Andrezinho. Miguel, eu queria agradecer muito a sua presença, muito a sua disponibilidade. Agradecer ao Jean, que fez desenhos. Nossa, tá tão legal, você muito legais. Eu estou acompanhando aqui na outra tela. A gente vai disponibilizar esses desenhos, a gente já está disponibilizando nos stories. E a gente vai amanhã mandar para todo mundo que se inscreveu na live, mandar isso, e a gente vai publicar nas nossas redes sociais. O Jean é um grande artista que falou assim: eu topo o desafio, vamos fazer desenhos ao mesmo tempo. Legal. Ficou mais legal do que do Roda Viva. Bem mais legal. E agradecer a todo mundo, o carinho, tanta gente mandando carinho pra gente, pra você, Miguel, pra mim. Obrigado de coração ao tempo de cada um que parou uma horinha nessa quinta-feira pra ouvir a gente. Meu abraço, meu carinho muito grande. Miguel, respeito, obrigado.
e a gente se encontra por aí nesse mundo da educação. Parabéns, beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.